Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar um assunto que já demos início nas aulas passadas aí, tá? Nós vamos abordar o tema histórias revividas, dando ênfase em narrativas. Então vamos primeiro ter uma conversa aqui bem rápida, bem básica, sobre o que do que se trata histórias revividas. Quando eu digo a palavra história, é claro que nós sempre temos que ter em mente que alguém vai contar algo sobre um determinado assunto. Se é real ou se é ficcional, cabe ao contador, que nós chamamos de narrador. Até porque esses início das histórias, o início das narrativas, o nome já fala, narrativas, ele era contado, tá, por alguém, qualquer narrativa. Com o passar do tempo, com a necessidade de ir surgindo a escrita, aí houve uma transformação. Houve essa transformação do contar, que era oral, para o contar escrito, tá? E é claro que antigamente as pessoas contavam histórias ao redor de fogueira, aí as histórias iam ser modeladas dependendo da temática, né? E aí, com o passar do tempo na escrita, que surgiu por necessidade de comunicação, essas histórias foram tendo outras roupagens, tá? Foram misturando o real com o ficcional, foram migrando os temas que antes eram temas só de heróis, de ritual, de mitologia grega. E hoje nós temos a história, até mesmo a história de memória, a história vivida, tem um relato autobiográfico. Então, essa história, todas as histórias foram tendo transformações dependendo da sua temática, tá? Quando eu menciono histórias revividas significa que essa narrativa que vai ser contada por alguém provavelmente foi escrito por por um autor que suponha-se que viveu isso em sua infância, ou conta a história de alguém muito próximo, não é à toa que tem também o nome Histórias de Memória, tá? Então, toda vez que vocês escutarem histórias revividas, pode ser 100% real? Pode, mas no imaginário do escritor, a voz do narrador, quando vai contar para nós essa história, ao ler, né, no caso, nós não conseguimos identificar ao certo que se trata de um personagem que é real, ou que foi real, que já viveu, ou que foi algo inventado da imaginação do meu escritor. Porque a língua portuguesa e a literatura, ela tem total liberdade, porque elas trabalham com palavras, certo? Literatura é a arte de trabalhar com palavras. E eu posso inventar palavras, eu posso mesclar o real com o ficcional, igual aquelas histórias que a gente vê em filmes, né? Deu a louca na Chapeuzinho Vermelho, né? Uma reinvenção na história clássica do Chapeuzinho Vermelho, que a gente sabe. Nessa reinvenção, existem a narrativa fílmica também, né? Nessas reinvenções, pode misturar o real com o ficcional, o fantástico, que é já do mundo sobrenatural. Harry Potter é um exemplo disso, né? Tanto o livro quanto o filme. Então, a literatura, ela tem essa liberdade de trabalhar com a palavra. Pode inventar, pode imaginar, pode ter sido falado de uma história de uma única pessoa, ou pode ser uma história real que uma pessoa vive, não coloca nome na narrativa para representar todas as outras. Por exemplo, Vidas Secas, que é um filme e que é um livro também, do Graciliano Ramos,
é uma história real, que acontece até hoje com os nordestinos que migram, que saem do Nordeste até São Paulo, Rio de Janeiro, em outras cidades, em busca de trabalho. Então, todos aqueles momentos ali, claro, vai ser representado numa narrativa, mas não significa que não representa a vida daqueles nordestinos, tá? Então, a gente tem que saber o que é real, o que é imaginário, tá? E nas histórias vividas, revividas, geralmente a gente tem ali a narração de uma personagem que está em primeira pessoa. Então, ela conta a história para nós. Quando eu era menino, eu gostava de jogar bola. E geralmente a pessoa já viveu, por isso que fala revividas, tá? Então, geralmente vai aparecer a narração em primeira pessoa. Mas, às vezes, o narrador em terceira pessoa vai estar ali, tá? Para mostrar para nós que somos leitores o enfadar da caminhada da minha história até o final. Sendo curta, sendo longo, pode ser um romance, pode ser um conto, pode ser uma crônica, tá? Sempre narrativa. E vocês têm dispostos aí uma listinha de exercício. Essa listinha, ela vai girar em torno dessas histórias revividas. Então, vocês vão analisar cada imagem, ó, o garoto da camisa vermelha. Olha bem, capítulo 5, tá? No livro de vocês. Aqui tem essa imagem, ó, é um texto. Esse é o primeiro texto, só que é o texto visual. Vocês conseguem ver um menino está andando entre os detritos, caminhão de lixo ali, temos animais, urubu, até porco tem, né? O menino está procurando alguma coisa, acha uma caixa, provavelmente deve ter o que na caixa? Livros. Ele encontra o livro, olha o que está falando aqui, ó. O mundo cabe dentro de um livro. E no final da história, a gente sabe que o garoto da camisa vermelha vai até a sua casa, que fica muito próximo daquele lixão. O autor dessa história é o Otávio Júnior. Essa narrativa aqui, que está disposta para vocês, através de imagens, ele faz parte de um livro que chama O Garoto da Camisa Vermelha. Vai contar a história de um menino de 8 anos de idade, que mora ali em situação de vulnerabilidade e que encontra uma sobrevivência, que encontra uma saída através dos livros. A partir da leitura, que ele vai descobrindo o mundo, vai mudando os seus pensamentos, vai moldando ou modelando os seus conhecimentos, e é claro, quando ele for adulto, algo vai acontecer com ele, né? Este é o nosso primeiro texto. Depois que vocês lerem, vocês vão ter essas 4 perguntinhas sobre o texto, que são as imagens. Depois vocês vão ter mais esse texto aqui, que chama O Livreiro do Alemão. Quem escreveu O Livreiro do Alemão foi o Otávio Júnior, mesmo autor desta história aqui, dessa narrativa. Quando vocês forem ler aqui, vocês vão perceber que o Otávio Júnior ele vai iniciar esse texto contando assim: era uma vez um menino de 8 anos. Quando vocês continuarem fazendo a leitura, vocês vão ver que ele vai estar falando dele quando ele era criança. Ele gostava de jogar futebol, conta o lugar onde ele vivia, a idade, que ele ia para a igreja com a mãe dele, que ele não tinha brinquedo, que ele invadia um terrão, provavelmente onde jogavam entulhos, e nesse terrão, nesse lugar, eles jogavam futebol, que era um grande depósito de lixo. Ele jogava futebol ali com os seus colegas, e nesse dia todo mundo viu que o caminhão de lixo chegou e foi jogar lixo. E tinha muito brinquedo. Só que como ele era menor,
ele foi um dos últimos a chegar lá no caminhão e só restaram os livros para ele. E através dos livros que ele pegou, ele começou a ter uma leitura diferente do mundo, igual a história do garoto da camisa vermelha. Tá? Percebam a relação entre os dois textos? Um contando e o outro contando a narrativa. Então, o primeiro, que é do menino, das fotografias, a gente sabe que pode ser uma história inventada. Pode ser real, pode ser ficcional. Agora, e é um texto narrativo. Agora, aqui, quando você lê, você vê o Otávio Júnior contando a história dele quando ele era criança. Quando ele conta essa história, ele está relatando, por isso que chama relato. E quando ele conta a história dele mesmo, eu tenho ali um relato autobiográfico. Eu não tenho uma história revivida. Eu tenho um relato, aliás, eu não tenho uma narrativa ficcional. Eu tenho um relato autobiográfico. Por isso que nós chamamos de histórias revividas. Porque quando o Otávio Júnior vai contar, vai falar das histórias aqui, de como que ele vivia, neste livro, O Livreiro do Alemão, a gente vê uma história revivida dele. Por isso ele fala revivida, tá? Depois que vocês fizerem a leitura, aqui tem a referência, sempre abaixo, tá? Publicado em 2011, este daqui. Aqui vocês vão ter 3 exercícios sobre este texto, tá? Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: ao terminar de assistir essa aula, o que vocês têm que ter em mente? Bom, eu tenho que pensar o que é narrativa. Narrativa é uma história contada por alguém, seja um narrador oral ou um narrador que está escrito, tá? O professor explicou histórias revividas. O que é história revivida? São textos que o escritor vai contar para nós, através da voz do narrador, alguma coisa ou algo que eles viveram enquanto jovem, na infância. Eu tenho bastante exemplos. Vamos ver aqui, autobiografia, né, que é um gênero textual. Narrativo, ele é um relato, e esse relato vai contar a vida, vai contar a passagem, vai contar o momento, vai contar pequenas histórias que os meus escritores já viveram. Por isso que falo, história revivida. No primeiro texto, vocês têm imagens que fazem parte do livro do Garoto da Camisa Vermelha, tá? Que vai contar a história de um menino. No segundo texto, vocês têm um pequeno fragmento do livro O Livreiro do Alemão. O livro chama O Livreiro do Alemão. Tanto o primeiro como o texto 2 são publicações, foram escritos pelo Otávio Júnior, certo? O primeiro é uma história ficcional, mas isso não quer dizer que isso não aconteceu com alguém que morava ali com o Otávio Júnior, ou poderia ser ele mesmo, a gente não sabe, né? Agora, o segundo, quando a gente lê, a gente vê que é um relato autobiográfico. Ele está contando coisas que aconteceram na vida dele, quando ele tinha a idade do Garoto da Camisa Vermelha. Percebam a diferença? Tá? Então, o que vocês vão fazer? Depois de assistir essa aula, vão responder os exercícios. Aqui embaixo vai aparecer para vocês enviar. Vocês vão enviar e as respostas vão chegar até a mim. Só que, antes de vocês fazerem o envio, verifica bem se está tudo certo, para depois enviar o formulário, certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.